Olá, irmãos, muito boa noite, tudo bom com todos? A gente está começando esse nosso propósito, nosso projeto de fazer live, né? Fazer culto já com as lives. Estamos bem no começo ainda, num processo de aprendizado. E hoje no culto de quinta-feira, né? Prove ao Senhor que eu trouxesse uma palavra, amém? De Deus para o seu coração, né? Uma palavra rápida, uma palavra objetiva, com foco mesmo de alimentar, né, os nossos corações com a palavra de Deus, mas de maneira rápida e objetiva, tá bom? Se você quiser acompanhar em casa, né, com a Bíblia, ou se quiser apenas ouvir, essa noite eu quero falar sobre Abraão, uma palavra rápida sobre Abraão. Quando a gente fala em Abraão, né, pessoas como Abraão, homens como Abraão, a primeira coisa que vem na nossa mente é a palavra aliança, tá? E essa noite eu quero falar sobre aliança com vocês. Em Gênesis capítulo 22, no versículo 15, do 15 em diante, né? Gênesis 22, 15, diz assim: Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor, dizendo para Abraão: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto você fez isso e não me negou o seu único filho, né? Que eu te abençoei com ele, e certamente eu te multiplicarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade de seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto você obedeceu a minha voz. Aqui, na verdade, não é que Deus está fazendo uma aliança com Abraão. Na verdade, lá em Gênesis 12, no versículo 1 até o 3, Deus já fez, né, uma aliança com Abraão, mas durante todo o livro de Gênesis, eu tenho aqui anotado, né, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 momentos em que Deus toca, tá, nessa questão da promessa, nessa questão da aliança. Pois bem, Deus, querido, ele, por mais que ele seja Deus, ele também tem uma personalidade. Eu sempre falo isso, né? Deus tem um caráter, Deus tem uma maneira de ser, um jeito de ser. E Deus, ele trabalha com essa questão, queridos, da aliança, né? Do pacto, né? Espero que você entenda essa palavra, da aliança, vamos dizer assim, de uma espécie de contrato, tá? Deus, quando ele chamou Abraão, ele fez um contrato com Abraão, né? Um pacto, uma aliança com Abraão, dizendo para Abraão que através dele, né, todas as nações da terra seriam abençoadas. E quando Deus fez essa promessa, queridos, e quando aconteceu esse momento que você acabou, né, de ler, de acompanhar comigo, Deus estava falando de Jesus. Amém? Essa questão do sacrifício do filho de Abraão, do sacrifício de Isaac, é uma tipologia, uma maneira de você entender aquilo que Deus fez com seu filho Jesus. Quando Deus falou assim para Abraão: vai lá, Abraão, sacrifica Isaac. Isaac era o único filho de Abraão, o único filho dele com a sua esposa, né? Teve um filho lá com a escrava e tudo, mas o filho dele, descendente, o herdeiro, era Isaac. E então Deus falou: vai lá e sacrifica o teu filho. E nessa passagem aqui, né? Deus fala assim: porque você fez isso e você não me negou o teu único filho, eu vou abençoar você com as promessas, com as alianças que Deus já tinha falado com ele. Peço perdão pela maneira mais assim sucinta, tá? Objetiva de falar. O tempo aqui é um pouco curto, então não dá para falar muito detalhe. Mas assim, queridos, Deus, ele em Abraão, Deus abençoaria toda a terra. Mas nós temos visto, meu amado, que a palavra de Deus, né, o evangelho do Senhor, ele não foi espalhado
pelo mundo não tenha sido espalhado, né? Probleminha de live, né? A motinha passando na rua. O evangelho que chegou até você não foi por um descendente de Abraão, né? Não foi por um judeu, não foi por um hebreu, até pelo contrário, a palavra de Deus, o evangelho de Deus, ele foi manifesto, revelado, dado aos não-judeus que de sangue nem somos mesmo descendentes de Abraão. Então, como que Deus vai abençoar Abraão, né? Abençoar a terra através de Abraão? Nessa promessa, né? Nós vemos isso lá nas cartas de Paulo. Essa promessa aqui, ela está falando de Jesus. Que Deus ia abençoar a terra, que Deus ia salvar esse mundo, abençoar esse mundo através de Jesus. Jesus, sim, né? Descendente de Abraão. E através de Cristo, todo mundo, né, o planeta, centenas, bilhões de pessoas na história foram abençoadas, foram salvas, foram resgatadas por Jesus Cristo. Tudo por causa de uma aliança que Deus havia feito com Abraão. Porém, se você analisar um pouco mais, né, lá na frente, quando Jesus faz a ceia, né, com seus apóstolos, ele dá um cálice de vinho, um cálice de suco ali de vinho, um pão, e ele fala, essa é a nova aliança, amém? Ela está sendo afirmada no meu sangue, E nós temos visto, né, Deus fazendo aliança com Abraão, Deus fez uma aliança com Noé, primeira mesmo foi com Noé, né, quando ele saiu da arca, Deus fez aliança com Moisés, e Deus foi fazendo aliança, né, com Davi, com várias pessoas no decorrer da história. Essas alianças, com o tempo, foram sendo quebradas, né, pelo nosso pecado, pelo nosso descaso, pelo nosso abandono. Então, o que Deus fez? Ele resolveu fazer uma aliança com o seu próprio Filho, né, na cruz do Calvário, e tudo aquilo que Jesus fez foi uma aliança entre Deus e o Senhor Jesus Cristo. E essa aliança, ela foi estendida também para a minha e para a tua vida. O que eu estou querendo te dizer com essa palavra, meu amado? Nós vivemos dias bem difíceis, né? Espero que você tenha guardado tudo aquilo que eu falei aqui, foi uma introdução. Dias complicados, dias difíceis, dias ruins. Todos nós sabemos que o Senhor Jesus está voltando. Nós vivemos os últimos dias, né? Os últimos momentos da igreja, da história da igreja na terra. E há uma categoria de pessoas que Deus vai separar para a salvação, para a vida eterna, né? Para as moradas eternas. São as pessoas que fizerem aliança com o Pai. Amém, meu amado? Se você, querido, for uma pessoa aliançada com Jesus Cristo, renunciando os prazeres desse mundo, renunciando as coisas ilícitas, o pecado e esse mundo tão perverso, tão maligno, tão maldoso, entregando a sua vida a Jesus Cristo, crendo que Jesus Cristo de fato é o Senhor e fazendo essa aliança de entregar a sua vida a Cristo e Ele vai salvar você. Como que nós fazemos uma aliança com Deus? Né? Abraão fez uma aliança, né? Através dos sacrifícios, através da sua obediência e muita coisa. O Moisés teve as suas alianças, tudo bem. Mas como que você fala assim, Rômulo, eu quero fazer uma aliança com Jesus? Muito bem. Quando você aceita Jesus no seu coração como seu Senhor e seu Salvador, né? Você está fazendo uma aliança com Ele. Pode ser que você tenha se desviado, pode ser que você tenha se afastado, né, ido para longe dos caminhos do Senhor, mas quem sabe através desse vídeo, através dessa live, você está dizendo, não, eu quero refazer a minha aliança com Jesus. Na verdade, eu quebrei, eu me afastei, então somente fazendo uma oração, né, pedindo perdão a Cristo, pedindo perdão para Deus e entregando a sua alma aos cuidados de Jesus. Olha, Jesus foi o cumprimento da aliança entre Deus e Abraão. Não é assim? Quando você se casa e as núpcias, né? Aquele ali não é o momento, está cumprindo tudo aquilo que você estava esperando ali. Acontece nas núpcias, né? Aquele momento seu de intimidade com sua esposa, com seu esposo. Pois bem,
o cumprimento, né, o ápice da aliança entre Deus e Abraão foi o nascimento, a morte e a ressurreição de Cristo. Essa aliança, ela pode ser estendida para todos nós, bastando entregar a sua vida aos cuidados do Senhor Jesus. Amém? Qual que é o meu apelo para o teu coração? Qual que é o meu apelo para você, o meu apelo para a tua alma, né? Nessa noite, querido, ou nessa manhã. A gente não está muito acostumado com live, às vezes você vai ver essa mensagem amanhã cedo, né? Um outro dia. Você quer aceitar Jesus na sua vida como seu Senhor e seu Salvador? Você quer fazer uma aliança com Jesus? Essa aliança significa, ele derramou a vida dele, ele derramou o sangue dele na cruz, e você com seus pecados, com as suas falhas, oh aleluia, e com os seus erros, vai simplesmente crer que ele é poderoso para te salvar. Não é assim? Eu tenho aqui uma aliança, né? Aqui na minha mão, uma aliança aqui no meu dedo. Você coloca a aliança na mão da sua esposa e ela coloca a aliança no seu dedo também, noivo, esposa, namorado, né? E fazem juras de amor e tal. Mas é assim, o homem entra com uma parte nessa aliança. A mulher entra com a outra parte, e é 50% de cada um. A nossa parte é só essa, queridos. Creia em Jesus Cristo. Amém? Alguém, aleluia, uma vez perguntou assim: Jesus, o que nós fazemos para realizar as suas obras? E então Jesus respondeu: a minha obra é essa, que vocês creiam naquele que Deus enviou, que vocês creiam no Filho do Homem. Essa é a sua obra, essa é a sua parte. Essa, meu querido, é a nossa parte nessa aliança. Eu creio em Jesus, eu recebo Jesus, eu peço perdão dos meus pecados, e Jesus entra com a parte dele, que é nos lavando, nos purificando, nos perdoando e garantindo a nossa salvação pelos méritos dele. Temos que agradecer a Deus, né, na vida de Abraão, que através dessa aliança Jesus veio ao mundo. Mas a glória somente a uma pessoa, a Jesus. Amém? Você quer recebê-lo agora? Você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador nessa noite? Você quer voltar para os caminhos de Jesus hoje, você que está afastado e está ouvindo essa palavra? Ou tão somente você está andando com Cristo, já tem uma aliança com Deus, até está caminhando, mas está tendo dificuldade de se manter firme, está tendo dificuldade de se manter de pé nessa aliança? Eu também vou orar pela tua vida. Amém, meu amado? Agora, né, coloca a mão no coração, fecha os seus olhos, né? Leva o teu pensamento a Deus que eu vou orar por você. Você que ainda não aceitou Jesus, e até mesmo você que o aceitou e está afastado, a oração é essa. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Faço contigo essa aliança, crendo que o Senhor é poderoso para me salvar. E Ele é poderoso para te salvar. A segunda oração que eu quero fazer é para você que está fraco, né? Está caído, está tendo dificuldade, está, quem sabe, se arrastando. Isso é normal na vida de qualquer cristão. Passo por esses momentos, não tem esse que não passa, né? Momentos que quer desanimar, desistir. Eu vou orar, né? Nós vamos orar pela tua vida. Eu vou orar, Senhor Jesus, que o Senhor Deus possa restaurar esse coração, esse ministério, essa mulher, Deus amado, este homem, essa criança, este jovem, Pai, que está ouvindo a Tua palavra. Que o Senhor possa, Deus, nos restaurar, nos abençoar e nos colocar de volta, meu Deus, no caminho reto, no caminho justo do Senhor Jesus. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, são muitas, mas o Teu sangue é precioso. Afinal, está escrito, né? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça sempre vai ser maior que o pecado. Para te perdoar, foi sangue, tá? Foi água, foi sangue, tudo que Jesus tinha no corpo, ele derramou. Para perdoar você e para perdoar a mim. Amém? Eu me despeço de você essa noite, te desejando a paz, né? A paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, né?
fique de olho no canal, fique de olho nas lives. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê uma noite, né, uma manhã, uma tarde abençoada, né, de acordo com o horário que você ouvir esse vídeo, e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, tá bom?